Há um evento divino para o qual toda a criação se move. Mas poucos sabem o que ele realmente significa. Neville Goddard revela que o verdadeiro Natal não é uma história antiga, é o despertar de Deus dentro do homem. No vídeo de hoje, você vai entender por que a Bíblia é a sua biografia espiritual, e como o nascimento do Cristo em você é a chave para considerar quem você realmente é. O próprio Eu Sou. Mas antes de continuar, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, para receber mais ensinamentos de Neville Goddard. O Natal é a proclamação de um evento divino ao qual toda a criação aspira. É um evento que lança uma luz completamente diferente sobre a vida humana, pois proclama que o homem foi salvo. Questiono seriamente se sequer 1/10% daqueles que se dizem cristãos sabem do que se trata esse evento. Esta noite, contarei a vocês a partir da minha experiência pessoal. Paulo nos diz em sua carta aos Coríntios que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo nada mais é do que a experiência pessoal do indivíduo com o evento, pois no Evangelho de João, o Cristo ressuscitado proclama que enviará o Consolador, o Espírito Santo, que os guiará em todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. No princípio, você ouviu algo que parecia inacreditável, e o Espírito Santo é a sua experiência desse evento, pois somente assim você poderá saber que Jesus é o Senhor. Quem é Jesus? Ele é a sua consciência, o seu Eu Sou. No livro de Êxodo, Moisés recebeu a ordem de diga aos israelitas: Eu sou os enviei. Este é o meu nome para sempre, e por este nome serei lembrado de geração em geração, e além de mim não há outro Senhor. Jesus é o Senhor, o seu Eu Sou, a sua consciência do ser. Josué é a forma hebraica da nossa palavra Jesus e significa Jeová é o Salvador. Não há outro Senhor além de mim. Nosso Deus é um Deus de salvação. A Deus, o Senhor, pertence o escape da morte. Deus está sepultado na humanidade para fazer do homem um ser vivente. E ele ressurgirá no indivíduo como sua própria e maravilhosa imaginação humana. A descoberta do Deus interior é o único evento divino distante para o qual a criação caminha. A única ressurreição mencionada nas Escrituras é quando ele ressuscita em você, e o único nascimento ali mencionado é quando ele sai, e esse é o Natal. O evento parece ser único e separado dos demais, mas todos fazem parte de um todo complexo. Estamos agora nos aproximando de uma parte que chamamos de Natal. O nascimento de Deus, o nascimento do Eu Sou. Para onde você poderia ir sem ter consciência de estar lá? Portanto, para onde você pode ir sem encontrar Deus? Se você vivesse no inferno, não teria consciência de estar lá? Então Deus está no inferno. Se você vivesse em êxtase, teria consciência do seu estado de êxtase, e essa consciência é Deus, pois Eu Sou é o único nome de Jesus. Em seu livro chamado Atos, Lucas disse: Não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Invocar Jesus? Não. Estar consciente. Sem usar palavras, quando você está consciente, você está dizendo Eu Sou. Esse é Jesus, que está sepultado e ressuscita em você. E quando ele escapa do túmulo do seu crânio, Cristo nasce. Aprendemos que isso aconteceu há 2000 anos, entre pessoas que já partiram deste mundo, mas eu sei por experiência própria que, quando acontece em você, é estranhamente contemporâneo. Sim, Cristo nasceu. Isso é um fato, mas não acabou, pois ainda está acontecendo no indivíduo em todo o mundo. O Natal é esse grande evento divino distante para o qual todo o vasto mundo está se movendo. Se você perguntar a alguém que se diz cristão quem é Cristo, é provável que ele lhe diga que Jesus é o Filho de Deus. E se você lhe dissesse que ele precisa ser Deus para saber disso, ele ficaria horrorizado e diria que você está blasfemando por sugerir tal coisa. Mas se você retornar à proclamação do grande evento, encontrará que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Portanto, se você sabe que o Filho de Deus é Jesus Cristo, então você precisa ser Deus Pai. E, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, Jesus Cristo deve ter revelado você como seu Pai. Bem,
O homem não pode racionalizar isso porque não teve a experiência, pois ninguém pode saber que Jesus é o Senhor, que é Deus Pai, a não ser pelo Espírito Santo, pois é Ele quem lhe traz a experiência do grande mistério. Dizem que, quando Paulo ascendeu ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Algumas traduções dizem que eram palavras que o homem não pode proferir, mas não é isso. O que Paulo viu e ouviu era indescritível. Não há palavras para descrever o corpo que alguém assume ao ascender interiormente, pois não se trata de um corpo de carne e osso, mas de uma forma divina indescritível. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo disse: O que semeias não nasce a menos que morra, e o que semeias não é o corpo que há de vir a ser, pois Deus lhe dá o corpo segundo a sua vontade. Eu te conhecerei na eternidade, mas, apesar de toda a identidade de propósito, haverá uma ruptura radical na forma. Ontem de manhã, quando retornei a este nível do meu ser, imobilizei o corpo que vestia para permanecer por uns 10 a 15 minutos na superfície do meu ser. A forma está viva. É pura energia, todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor. Visto esse corpo como visto o traje que estou usando agora, só que sei que ele é o meu próprio eu. Estou sempre no controle, intensificando ou modificando minha energia. Nesse corpo, contemplei cenas gloriosas jamais vistas na Terra. Eram todas visões tridimensionais em cores vívidas e formas indescritíveis. Observava uma, depois a deixava ir para observar outra, todos tesouros celestiais que estão em mim. Quando seus olhos começarem a se abrir interiormente para o mundo do pensamento, para a eternidade, você verá o que nenhum olho mortal, mesmo com os olhos voltados para fora, jamais poderia ver. Não há imagens neste mundo exterior que possam descrever o mundo eterno e imperecível, o mundo que você verá quando estiver vestindo Cristo, o novo homem. Este é um mistério indescritível, inefável, pois Deus vem a nós como alguém desconhecido, mas que permite ao indivíduo experimentar quem ele é. Quando você experimenta Cristo, você está experimentando quem você é, pois você é o Jesus das Escrituras. Você é o Senhor Deus Jeová. O evento para o qual você está caminhando é o despertar do Senhor em você. Então, e somente então, você saberá quem você é. O Natal é simplesmente a proclamação deste evento divino distante para o qual a criação se move. Não se trata de alguém que viveu há muito tempo, mas de você. A Bíblia é muito pessoal. É a sua própria biografia espiritual, a sua história de salvação. Ver os personagens das Escrituras como personagens da história é ver a verdade moldada à fragilidade da alma humana. Eles não são personagens externos, mas sim internos, pois o drama se desenrola na sua imaginação. Você está imerso em si mesmo e nem se dá conta disso. Mas quando alcançar a plenitude dos tempos, você despertará para o Natal. Na última palestra, contei-lhes a experiência de uma amiga que experimentou o poder da era vindoura. Ela se viu, em um sonho, na casa de pessoas que não mudavam o estilo de suas vestimentas há 300 anos. O segundo marido da mulher havia sido morto pelo grupo, e ela tentou convencê-los de que o que haviam feito era errado, mas eles não acreditaram nela. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e armados com metralhadoras, chegou, pronto para matar todos, e quando ela tentou convencê-los de que aquilo era errado, eles não conseguiram entender. Então, ela começou a despertar em seu sonho e percebeu que, embora todos parecessem independentes de sua percepção, eram apenas aspectos do seu sonho. Ao interromper seu poder de percepção, tudo congelou. Ela mudou as intenções deles, liberou a atividade dentro de si que permitiu que se reanimassem e observou o homem abaixar a arma e, com os braços estendidos, abraçar a mulher. Este é o poder de que falo. É um poder desconhecido para a mente mortal e racional. Pensamos que o poder reside na bomba atômica, na energia do hidrogênio, no dinheiro no banco ou em títulos. Esta noite, sem dúvida, uma dúzia ou mais de homens muito ricos morrerão sem levar um centavo sequer consigo. Simplesmente deixaram para trás o corpo de carne e osso que tornaram tão real, juntamente com seus títulos. Mas vocês jamais poderão perder o poder de que falo, pois ele é eterno. Estes corpos morrem, e tudo o que possuem morrerá com eles, mas o poder da imaginação é imperecível,
pois é o poder de Deus no homem, chamado Cristo. O homem está despertando lentamente para esse poder e, quando ouvir e o sentir, será esse poder que exercerá. No caso da minha amiga, ela acordou em seu sonho e descobriu que, embora tudo parecesse estar acontecendo independentemente da sua percepção, o sonho era apenas ela mesma projetada para fora dele. Sabendo que podia controlar o sonho, ela mudou a motivação do homem de assassinato para amor. Então, ela liberou a atividade que permitiu que eles se reanimassem e obedecessem ao seu comando. Este é o seu futuro, a sua herança, onde tudo está sob o seu controle. Esses corpos de carne e osso são apenas vestes que Deus usa. Mesmo consumidos em uma fornalha, chamada cremação, os corpos são restaurados para que outros os habitem. O mundo é restaurado, mas você, o ator nessa peça teatral, ascende até finalmente despertar, e é isso que chamamos de Natal. O Natal é o despertar de Deus no homem. Não é um evento que ocorreu há 2000 anos, mas está acontecendo em todo o mundo naqueles que alcançaram a plenitude dos tempos. Quando a plenitude dos tempos chegar para você, você começará a se mexer, a despertar deste sonho de morte e sair do seu crânio, que é o seu nascimento do alto. Esses dois eventos acontecem na mesma noite. Nós os separamos por 3 meses e meio, e depois acrescentamos alguns meses à descoberta da paternidade de Deus, e mais tempo à ascensão do Espírito, mas há 4 partes em um único grande evento. A primeira é a ressurreição. A segunda é o nascimento. A terceira é a descoberta da paternidade através do Filho, e a quarta é a ascensão, e a ascensão do Filho do Homem, que você é, ao céu em forma serpentina. Esta noite, muitos se preparam para o grande evento e cantam a plenos pulmões na manhã de Natal. Eu apoio totalmente. Deixem que se divirtam. Mas estarão cantando sobre alguém que não conhecem. Cantarão seus aleluias pensando que alguém no tempo e no espaço está respondendo à sua adoração, mas isso não é Natal. No mundo, entre eles, caminham aqueles que já vivenciaram o evento. Eles sabem que Jesus é o Senhor e que Ele é a sua maravilhosa imaginação humana, o seu Eu Sou. Eu Sou é o nome de Jeová para sempre. Por este nome serei lembrado por todas as gerações. Você agora é um ser vivente porque Jeová está sepultado dentro de você. E você está destinado a se tornar um espírito vivificante, como minha amiga descobriu que era. Ao interromper a atividade em si mesma que permitia que outros vivessem, ela mudou a motivação deles, dando uma ordem que entrava em conflito com suas intenções. Então, ela liberou a atividade em si mesma e eles foram reanimados mais uma vez, não para realizar suas intenções anteriores, mas para executar a ordem dela. Ela agora experimentou o poder da era vindoura. Neste nível, argumentamos, tentando persuadir o outro de que está errado quando sabe que está certo, e assim acabamos exatamente onde estamos. Esta é a vida em um mundo de morte, onde tudo cresce, diminui e desaparece. Mas vocês estão destinados a entrar no mundo do qual falo. Ele é eterno e não pode ser acessado com um corpo de carne e sangue, mas requer um novo corpo. Portanto, a menos que o que vocês semearem morra, não poderá ser vivificado. E o que vocês semearem não é o corpo que há de vir a ser, mas Deus, que é vocês mesmos, lhes dá um corpo conforme a sua escolha. É um corpo glorioso de poder e sabedoria, chamado corpo de Cristo. Ele é usado como uma vestimenta, só que vocês controlam o seu poder por meio da sua sabedoria inata, uma sabedoria à qual nenhuma dúvida está ligada. Esta proclamação não é descoberta por algum argumento racional. O Evangelho não é descoberto, ele é revelado. Não é algo que vocês possam provar logicamente, mas uma autorrevelação de Deus. Os estudiosos podem estudar a vida e os ensinamentos de Jesus até o fim dos tempos, mas jamais encontrarão em seus estudos quem é o Pai ou o Filho. Se encontrassem, não adulterariam a Bíblia. No mais antigo de todos os livros, o Evangelho de Marcos, encontramos a seguinte declaração: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A expressão Filho de Deus foi adicionada por um escriba. Os manuscritos mais antigos e de melhor qualidade que possuímos omitem a expressão Filho de Deus e trazem a seguinte inscrição: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo.
A palavra evangelho significa boas novas. Estas são as boas novas: Jesus é o Senhor Jeová e Cristo é o seu poder e sabedoria. Ele está sepultado em nós e ressuscitará em nós. Você saberá da sua ressurreição porque, no dia em que ele ressuscitar em você, a própria imagem das Escrituras o envolverá, e você saberá que é você quem é chamado de Senhor Jesus Cristo. Então você descobrirá quem é o Filho, pois você não saberá que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, por experiência. E você só pode conhecer o seu Filho por experiência. Davi, a personificação da humanidade fundida em um único ser, está diante de você e o chama de Pai. No final do Antigo Testamento, é dito: o Filho honra o Pai. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Em outras palavras, onde está o meu Filho? O Novo Testamento começa revelando o Filho, mas o homem não consegue compreender. Ele não sabe que Jesus é o Senhor que é Deus Pai, até que tenha a experiência de despertar e ressuscitar em seu crânio. Ao sair daquele crânio e segurar o menino Jesus, sinal de sua ressurreição, em suas próprias mãos. Ele precisa estar diante do Filho de Deus e Davi precisa chamá-lo de Pai. E posso lhes dizer: naquele momento não haverá dúvida alguma em sua mente sobre quem é o Filho e quem ele é em relação àquele menino. Ele saberá que é o pai de Davi e Davi saberá que é seu filho. No livro de Samuel, lemos: quando te deitares com teus pais, levantarei depois de ti um filho, que procederá de ti. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora, passemos para o livro do Apocalipse, onde o Senhor fala, dizendo: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu sou a raiz, a causa que é o pai. E eu sou a descendência do meu filho, Davi, portanto, sou um com o meu neto. Todos os membros da raça humana estão fundidos em um único ser chamado Davi. E o que resulta disso? A descendência de Davi. Se a raiz de Davi é o Senhor, o que sai de Davi deve ser um com a sua raiz, então eu sou a raiz e a descendência. Eu sou o avô e o neto, e Davi é o meu filho. O homem amadurece quando se torna seu avô, pois o avô é o Senhor. Estamos lidando com um mistério. Se você pensa que, ao ler a história do Antigo ou do Novo Testamento, chegará à verdade por meio de algum argumento racional, está buscando em vão. Os mais sábios entre os sábios não conseguem enxergá-la e, por não ser racional, chamam-na de mito. Mas eu lhes digo: ele se entrega a quem ele quiser, até mesmo aos mais humildes entre os homens. Aqueles que possuem todos os seus diplomas, honras, dinheiro e reputação estão mortos, mas não sabem disso. Eu não os condeno nem discuto com eles, mas simplesmente passo por perto, procurando ouvidos dispostos a ouvir a minha história, e geralmente são aqueles que não são os eruditos da atualidade. Aqueles que ouvem as minhas palavras podem não as entender, mas, guardando a minha mensagem em seus corações, eles a ponderam, e um dia, acreditando como eu esperava que acreditassem, ela irromperá dentro deles. Então eles também saberão que o Senhor Jesus é aquele a quem o mundo chama de Deus do universo. Eles saberão disso porque o Espírito Santo lhes trouxe à memória tudo o que eu lhes contei. Deixe o mundo seguir seu curso, como sempre. A eternidade aguarda. Não importa quanto tempo leve. Todos, eventualmente, chegarão a esse conhecimento. Mas ninguém chegará até que tenha fome, até que tenha sede de Deus com uma sede que somente uma experiência com Deus pode saciar. O mundo, por não compreender as Escrituras, pensa que Deus enviará uma fome física. Ah, isso é possível, acontece no mundo todo. Não é porque não conseguimos produzir alimentos, o problema é econômico. Somos instruídos a reduzir a produção, pois não encontramos recipientes grandes o suficiente para armazenar nossos estoques. Impomos um enorme fardo ao contribuinte porque deixamos os alimentos apodrecerem, já que não sabemos como distribuí-los. As pessoas são pagas para não cultivarem alimentos, enquanto nosso governo alega não ter capacidade de abastecimento. Só os estados do Sul poderiam produzir o suficiente para alimentar e vestir o mundo inteiro, mas como fazer isso na atual conjuntura econômica? Não sou economista, então não posso dizer como, mas sei que não se trata de falta de produção,
e sim de falta de economia. O problema econômico eu não posso resolver, mas posso dizer que Cristo em você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que o Deus das Escrituras e o Senhor Jesus Cristo é o seu eu sou. Deixe o mundo zombar disso. Está perfeitamente bem, eles estão apenas cumprindo as Escrituras. Virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a fundação do mundo. Deixe-os, então, zombar, mas aceite a minha mensagem e deposite toda a sua esperança na graça que está por vir. Espere que ela irrompa em você agora, num futuro próximo, e então, quando você se despir desta veste de carne, como deve ser, você será revestido de poder, revestido de sabedoria, revestido de amor. Aqueles que não tiveram essa experiência antes de partirem deste mundo são trazidos de volta à vida para se encontrarem em um mundo exatamente como este. Eles se depararão com todos os problemas que negligenciaram aqui. Podem até mesmo trocar as vestes de um bilionário por um engraxate ou um limpador de latrinas, se isso for necessário para que acreditem na história incrível. Não pense que sua posição atual na vida seja um indicador de como você será quando partir daqui. Se Cristo não despertou em você, você se encontrará em um mundo terreno como este, em um corpo como estes, novo e jovem, mas não um bebê. Você estará fazendo algo mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito em você. Até que esse poder em você desperte, você continuará usando sua mente racional em um mundo racional como este. O Natal que agora aguardamos com expectativa é um aspecto do grande evento. Há 4 atos distintos nesse único evento, que começam com a sua ressurreição. Segue-se o seu nascimento do alto. Depois, Davi revela a sua paternidade, e o 4º e último ato se manifesta quando você ascende ao céu em forma de serpente e entra nele violentamente, revestido de poder. Agora, vamos entrar no silêncio.